Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 3, do mistério à revelação. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, Te adorando, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Estamos aqui com a Bíblia para estudá-la e aprender e aplicar para a nossa vida no preparo para o céu. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos nesse momento, ao abrirmos as profecias. Em nome de Jesus. Amém. Do mistério à revelação. Um dos maiores evangelistas do mundo, Dwight Moody, era especialmente fascinado pelo assunto da segunda vinda de Jesus. Ele decidiu ler a Bíblia procurando descobrir quantas vezes a segunda vinda de Jesus era mencionada na Bíblia. Para sua surpresa, ele encontrou mais de 2.500 referências à segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus destaca-se como uma das maiores e importantes verdades bíblicas. Em Daniel capítulo 2, encontramos uma das mais dramáticas profecias da Bíblia sobre a volta de Jesus e a implantação do reino de Deus na terra. No capítulo 2, Deus se revela como o único que realmente conhece o futuro. Em Amós capítulo 3, e o verso 7, nós lemos: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não somente conhece o futuro, mas ele também o revela aos seus filhos, mediante os profetas. A profecia bíblica é uma evidência, sim, da soberania de Deus no governo deste mundo. É uma evidência de que a Bíblia é inspirada por Deus, pois prediz o futuro. O ser humano não conhece o futuro, mas Deus o revela. A profecia bíblica descobre os segredos de Deus e mostra como devem viver os filhos de Deus nestes últimos dias. Na parte de domingo, a imanência de Deus. Deus é imanente, Deus é transcendente. O que é um Deus transcendente? A transcendência de Deus destaca a sua soberania no universo. Deus tem nas suas mãos o controle de toda a história do universo. Ele cuida das coisas elevadas e superiores. Ele é um Deus que está separado da sua criação, mas não distante dela. Deus imanente destaca a verdade de que Deus está perto da sua criação. Ele se revela a você, ele conversa com você, ele ouve a sua voz, ele vê as suas lágrimas, ele responde às suas orações. Este é um Deus imanente, é um Deus que nos conforta, é um Deus que nos abraça, é um Deus que fala aos nossos ouvidos. Eu convido você para que leia comigo Isaías, capítulo 57 e o verso 15. Isaías, capítulo 57 e o verso 15. Aqui nós lemos: porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Aqui está destacando a transcendência de Deus. Num alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de espírito. Aqui já está destacando a imanência de Deus, porque ele habita também com o abatido e contrito de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Portanto, Isaías 57,15 destaca tanto a transcendência de Deus, como também a sua imanência, porque ele está perto, ele cuida de você. Queridos, este é o Deus da Bíblia, transcendente e imanente. Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 2, a partir do verso 1. Aqui nós lemos: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. Queridos, este era o ano 603 antes de Cristo, quando Nabucodonosor ele teve um sonho e esqueceu-se do sonho que tinha tido. Ficou perturbado. E então o verso 2 diz: e o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Coisa difícil o rei pediu para os magos, os sábios e os feiticeiros do reino.
que eles dissessem qual tinha sido o sonho que ele teve e que se esqueceu, algo que ninguém jamais tinha pedido antes. Por isso, queridos, o verso 3 diz: e o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. É óbvio que se o rei contasse o sonho, eles poderiam dar qualquer interpretação que agradasse ao rei. Mas o rei não se lembrava do sonho. E o verso 5, respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Queridos, estes sábios que estavam conversando com o rei, eles são descritos aqui como magos, astrólogos, encantadores e caldeus. Quem eram os magos? Os magos eram aqueles que pretendiam ter poder para decifrar os enigmas e prever o futuro, usando somente um recipiente com água e com azeite. E pelas configurações do azeite na água, eles prediziam o futuro. E quem eram os astrólogos? Os astrólogos pretendiam ter poder para predizer o futuro e resolver os problemas por meio da observação dos corpos celestes. A astrologia usa os signos do zodíaco para determinar o destino e o comportamento das pessoas. Da mesma forma como os horóscopos fazem hoje, os astrólogos naquele tempo, eles também foram incapazes de resolver o problema. E quem eram os encantadores, mencionados aqui no verso 2? Encantadores. Os encantadores eram feiticeiros que praticavam a magia negra e eles pretendiam se comunicar com os mortos. E quem eram os caldeus? Os caldeus, eles eram uma elite intelectual de Babilônia, eram os astrônomos daqueles dias, eram eficientes em matemática e filósofos. Aqui diz no verso 8, respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei. Nesta declaração, os sábios de Babilônia falaram a verdade. Eles disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Era impossível a qualquer ser humano, encantador, astrólogo, caldeu ou feiticeiro, era impossível para eles declararem ao rei qual tinha sido o sonho. E o verso 11, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Os feiticeiros e sábios de Babilônia reconheceram que existia um Deus, mas que não morava com a carne. Ou seja, existia um Deus que podia resolver a angústia do rei. Queridos, este era o Deus de Daniel e os seus companheiros. Este é o Deus que eu adoro, que você adora. É o Criador dos céus e da terra. E o verso 12. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. A princípio, Daniel e os seus companheiros não foram convocados pelo rei. Por quê? Porque ele não pertencia aos sábios caldeus, eles não pertenciam também aos encantadores que consultavam os mortos, eles não pertenciam aos magos que observavam as configurações que o azeite faz na água para predizer o futuro, eles também não pertenciam à classe dos astrólogos que tentavam decifrar o futuro vendo as configurações dos astros no céu. Portanto, Daniel e os seus companheiros não estavam nestes grupos convocados pelo rei. Eles tinham recém terminado o treinamento de 3 anos. E então, quando chegaram até a casa de Daniel e os seus companheiros para buscá-los, para que eles fossem mortos, eles se assustaram. Veja, portanto, agora o capítulo 2 e o verso 13. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei:
Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Queridos, embora o tempo dos magos, dos astrólogos, dos feiticeiros, dos caldeus tinha se esgotado, mas não tinha se esgotado o tempo de Daniel, porque Daniel ainda não tinha conversado com o rei. Por isso, queridos, quando a Bíblia diz aqui no verso 16, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação, o rei concordou em dar tempo para Daniel. Deus agiu de uma forma que demonstrou a ineficácia da astrologia, mostrou os enganos dos encantamentos, da consulta aos mortos, mostrou também o engano dos feiticeiros e dos caldeus. Deus agiu de uma forma que destacou a sua soberania. Somente Ele conhece o fim desde o princípio, e somente Ele pode revelar o futuro. Deus ainda em nossos dias detesta e abomina os horóscopos, os despachos, as macumbas, a magia, a feitiçaria, a bruxaria, as sessões espíritas onde os mortos são consultados, a astrologia, a bola de cristal, as cartomantes. Deus abomina todas estas práticas. Os bruxos, os astrólogos e os feiticeiros e os médiuns espíritas fazem parte da cultura moderna. Eles estão por todas as partes. Milhões de pessoas estão sendo enganadas por esses agentes de Satanás. Existe hoje uma indústria trabalhando a favor da bruxaria moderna. Chama-se Pottermania. Começou em 1997 com a publicação da primeira novela da escritora Joanne Kathleen Rowling. E quando esse livro foi lançado nos Estados Unidos, no mês de setembro de 1998, se tornou um best-seller. E desde então, a bruxaria tem se tornado popular entre os jovens, entre os juvenis, entre os adolescentes. E, queridos, infelizmente, cada vez mais as pessoas estão se acostumando com a bruxaria. Os pais já não estão olhando para a bruxaria como algo satânico. Mesmo revistas e publicações cristãs começam a olhar para a bruxaria como algo normal. Por exemplo, como uma prova de que o cristianismo moderno está sendo infiltrado pelo ocultismo, pela bruxaria, mencionamos aqui a revista Christianity Today. Esta revista promove os livros de Harry Potter. Lá eles dizem: nós acreditamos que você deveria ler os livros de Harry Potter para suas crianças. Acreditem que uma revista cristã está aconselhando para os pais lerem para os seus filhos Harry Potter, ou seja, um livro de bruxaria. Bruxos cristãos estão surgindo. Como pode isso? Bruxaria cristã? Sim, um dos best-sellers nas livrarias cristãs é uma fantasia do ocultismo chamado Crônicas de Nárnia. Você já deve ter visto este livro. Existe o livro e existe o filme, Crônicas de Nárnia. São livros cristãos, escritos por autores supostamente cristãos. O autor de Crônicas de Nárnia é C.S. Lewis, um amante da cerveja e um amante do cachimbo, um bruxo cristão. C.S. Lewis, que viveu entre os anos de 1898 a 1963, ele era um teosofista, ocultista, e depois ele se converteu para a igreja anglicana em 1931. C.S. Lewis afirma que uma pessoa que faz um favor para Lúcifer e para o reino das trevas é também creditado por Deus como tendo sido feito para Deus. O amigo pessoal de C.S. Lewis era John Tolkien. John Tolkien é o autor do Senhor dos Anéis. Portanto, queridos irmãos, o meu conselho é que nós fiquemos longe da bruxaria cristã. Também nós devemos manter distância. Nós devemos jogar fora da nossa casa tudo que seja da Disney, tudo que tenha a ver com bruxaria. Qualquer um destes elementos dentro da nossa casa é como se fosse um prego fincado na parede da nossa casa, e Satanás pode pendurar neste prego o que ele quiser. É dele este prego. Por isso nós devemos limpar a nossa casa, purificar a nossa casa de tudo que tenha influência maligna do mundo da bruxaria. Jesus quer habitar nos nossos lares. Mas Jesus não pode habitar numa casa dividida entre o reino dos céus e o reino das trevas. Nós devemos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na parte de segunda-feira, a oração. Bendito seja Deus por este recurso que Deus nos deu, a oração.
é um canal aberto entre você e o céu. Nós podemos abrir o nosso coração, chorar quando necessário, nos alegrarmos, nós podemos desabafar, nós podemos contar das nossas alegrias e das nossas angústias. Bendito seja Deus pela oração. A oração traz paz para o coração aflito. Não existe tempo certo para a oração. Qualquer hora, qualquer minuto, qualquer momento e qualquer dia é tempo de orar. Por isso a Bíblia aconselha: orai sem cessar. O que seria a nossa vida sem a oração? Quando Daniel ficou sabendo do decreto do rei, ele lançou mão da oração. Leia agora capítulo 2 e o verso 17. Capítulo 2 de Daniel, verso 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Louvado seja Deus, porque nós temos um Deus a quem pedir misericórdia. Nós temos um Deus para quem contar os nossos problemas. Nós temos um Deus que é transcendente, mas também é imanente, que está perto de nós, que ouve as nossas orações e enxuga as nossas lágrimas. Por isso diz aqui, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Queridos, no momento da angústia, eles oraram. O que é que você faz quando você está angustiado? Aqui na experiência de Daniel, nós temos aqui dois tipos de oração. Aqui o verso 17 diz: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo. Este é um tipo de oração quando nós pedimos, nós suplicamos. E o verso 19 diz: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Agora vem o segundo tipo de oração, a partir do verso 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Queridos, aqui está uma oração de gratidão, de louvor, exaltando o Deus Criador dos céus e da terra, porque é aquele que ouve as orações dos seus filhos. Nós muitas vezes pedimos, mas esquecemos de agradecer. Esta oração de louvor e de gratidão de Daniel é um ensino, é um exemplo para você, porque Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Nós temos que aprender a agradecer. Jesus Cristo conta lá em Lucas capítulo 17, verso 18, quando ele curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer, Jesus Cristo perguntou: não foram 10 os leprosos curados? Onde estão os 9? Queridos, esta pergunta, onde estão os 9? Continua sendo feita hoje. Onde estão aqueles filhos de Deus que recebem tantas bênçãos e não agradecem? Lembre-se, Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Deixe Jesus morar no seu coração. Seja agradecido. Em tudo dai graças. Aleluia. Na parte de terça-feira, a estátua. Agora eu convido você para ler comigo Daniel capítulo 2 e os versos 24 em diante. Daniel capítulo 2 e os versos 24 em diante. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Vocês estão percebendo a confiança de Daniel? Daniel estava confiante. Esta confiança não é uma autoconfiança, é uma confiança em Deus. Você, meu querido irmão, Deus não quer que você seja autoconfiante, mas Deus quer que você seja confiante naquele Deus que tudo pode. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios,
nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Aqui Daniel fez questão de lançar em terra a capacidade falsa dos sábios de Babilônia. Ele fez questão de destacar a ignorância e a ineficiência dos astrólogos, dos feiticeiros, dos adivinhos, enfim, queridos, eles não podiam fazer nada. Mas ele disse, há um Deus no céu, este é o meu Deus, em quem eu creio, a quem eu adoro. Existe esse Deus no céu. Aqui diz no verso 28, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Queridos, que bom ter um Deus que conhece o fim desde o princípio. Este é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó era o Deus de Daniel e os seus companheiros. Este é o meu Deus. Eu me alegro quando digo nas minhas orações, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Daniel, tu és o meu Deus. Ele pertence a mim, eu pertenço a ele. É um Deus que conhece os segredos e o futuro. Por que nós estamos estudando esta profecia? Não porque ela fala do passado. Estamos estudando esta profecia porque ela diz respeito aos nossos dias. Porque Deus revelou através do sonho dado a Nabucodonosor o que aconteceria no fim dos dias. Eu acredito piamente, e você também acredita, que nós estamos vivendo no fim dos dias. Estamos vivendo no fim do tempo do fim. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso clamor. Por isso esta profecia é importante, porque diz respeito aos nossos dias. Um cativo em Babilônia fez uma grande diferença. Uma pessoa ungida pelo Espírito Santo faz uma grande diferença. José fez uma grande diferença no Egito, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Esther fez uma grande diferença no Império da Pérsia, porque o Espírito do Senhor estava sobre ela. Daniel fez uma grande diferença em Babilônia, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Você, meu querido irmão, ungido e batizado pelo Espírito Santo, pode fazer uma grande diferença, não somente no seu lar, na sua igreja, mas no mundo inteiro. E agora, no tempo do fim, não serão somente 1 ou 2, mas 144 mil discípulos de Jesus, ungidos e batizados pelo Espírito Santo. Glória a Deus por este time que busca o batismo do Espírito Santo cada dia. Devemos nos inspirar em Daniel, em José, em Abraão, em Moisés, que viviam para fazer a vontade do Pai Celestial. Jesus Cristo vivia para fazer a vontade do Pai Celestial. Por isso ele disse, minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Queridos, nós também devemos dizer, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai Celestial. Não podemos estudar Daniel capítulo 2, pensando que este sonho acabou no tempo de Roma. Roma se desintegrou, se esfacelou o Império Romano no ano 476. Mas, queridos, a profecia, o sonho, a beleza desta profecia é que não parou lá em 476. Ela avança até a volta de Jesus Cristo, até a segunda vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento do reino de Deus nesta terra. Portanto, diz respeito aos nossos dias, porque em breve Jesus Cristo voltará. Na parte de quarta-feira, a estátua, parte 2. Queridos, vamos ler agora Daniel capítulo 2, a partir do verso 31. Aqui nós lemos: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Queridos, este era o sonho que Nabucodonosor recebeu de Deus. Deus falou com Nabucodonosor numa linguagem bem familiar a ele. Nabucodonosor acreditava em sonhos,
Por isso Deus falou em sonhos com ele. E no verso 36, Daniel disse: este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Queridos, Deus dá a profecia, mas Deus também dá a interpretação. Nunca deveremos tentar interpretar profecias da Bíblia por nós mesmos. E o verso 38, tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor ficou orgulhoso, cheio de si, porque ele era a cabeça de ouro. Mas, queridos, ele não ficou muito feliz, porque Deus mostrou através da profecia de que o reino dele, Babilônia, não duraria para sempre. Porque aqui diz o verso 39, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Viria um outro reino depois de Babilônia, e um terceiro reino viria de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E um quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E o verso 41, e quanto ao que viste dos pés, dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Percebe que depois do quarto império, representado pelas pernas de ferro, não viria um outro império. Ou seja, não existiria um outro reino que viria e dominaria Roma. Não, queridos. Este reino se dividiria, diz aqui. Ele se dividiria, porque seria um reino dividido, diz o verso 41. E o verso 42 diz, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro, de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Queridos, Deus prova que Ele é Deus através das profecias. Usando as profecias, nós poderemos conversar com ateus e questionar os ateus, dizendo, você não crê em Deus? Então me explique, como é que a história foi escrita antes da história existir? Quem teria esse poder para contar a sucessão dos impérios mundiais antes deles existirem? Algum ser humano teria esta capacidade? Nós temos que admitir que existe um poder acima do poder humano. Existe uma mente inteligente que conhece o fim desde o princípio. Por isso, queridos, Deus contou o futuro, revelou o futuro desde os dias de Nabucodonosor, desde o ano 605 até o fim, a volta de Jesus Cristo. Quando Daniel disse para o rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, confirmou que o reino presente, que o poder reinante era de Nabucodonosor, o império de Babilônia. Nabucodonosor começou o seu reinado em 605 a.C. e durou até 539 a.C. Durante esse período, Babilônia dominou o mundo, mas depois dele viria um reino representado pelo peito e pelos braços de prata. Esta é a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia, liderada por Ciro, queridos, dominou Babilônia. E então a Medo-Pérsia durou desde o ano 539 até o ano 331. Depois de Medo-Pérsia veio o Império da Grécia, sendo liderado por Alexandre o Grande, que em 331 venceu os medos e persas e então estabeleceu o Império Grego, que durou desde o ano 331 até o ano 168. E em 168 o Império da Grécia deixou de existir. Por quê? Porque veio Roma. O Império Romano, o Império de Ferro, começou o seu domínio em 168 a.C. e foi o império que mais durou, porque as pernas de ferro são as partes do corpo da estátua mais compridas, mais longas. Por isso o Império Romano foi o que mais durou, desde o ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, cerca de 600 anos de Império Romano. Quando Jesus nasceu na Terra, quem dominava o mundo era o Império Romano. O Império Romano não foi dominado por nenhum outro reino. Não. O Império Romano foi se fragmentando e foram surgindo as tribos bárbaras. As tribos bárbaras foram se independendo. E assim, queridos, do ano 351 até o ano 476, o Império Romano do Ocidente deixou de existir, porque se fragmentou nas 10 tribos bárbaras. Outra parte na profecia que nos chama a atenção
É quando nós lemos aqui o capítulo 2 e o verso 43, quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Depois da divisão do Império Romano, da fragmentação do Império Romano nessas 10 tribos bárbaras que formam as nações da Europa hoje, depois disto, muitos surgiram tentando reunificar a Europa. Por exemplo, nós temos Carlos Magno, no século IX, tentou unificar a Europa, fracassou. Depois veio Carlos V, da Espanha, no século XVI, também fracassou. Depois veio Luís XIV, no século XVIII, também fracassou. Depois veio Napoleão Bonaparte, no século XIX, tentou governar a Europa, mas falhou, foi derrotado na Batalha de Waterloo. Depois veio Stalin, depois veio Adolf Hitler, mas, queridos, todos eles fracassaram, porque a profecia diz aqui, não se ligarão um ao outro. Aqui diz, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Não se mistura o barro com o ferro. A rainha Vitória da Inglaterra, ela ficou conhecida na história como a vovó da Europa. Por quê? Porque praticamente todos os governantes da Europa eram parentes dela, porque eles foram se casando entre si na tentativa de reunificar a Europa, mas não conseguiram. Mesmo agora, em nossos dias, existe uma tentativa de reunificar a Europa através da comunidade europeia. Porém, queridos, a Inglaterra está fora. A Inglaterra está pulando fora da comunidade europeia. É um esforço para reunificar a Europa. Eles estão tropeçando naquela frase de Daniel, capítulo 2, verso 43. Mas não se ligarão, bendito seja Deus, porque a promessa é de que haverá sim um reino eterno, que não será jamais destruído. E nós estamos esperando por ele. A pedra vai descer do céu. Aleluia! Esta é a nossa bendita esperança. Na parte de quinta-feira, a pedra. Queridos, a pedra é Cristo Jesus. Cristo Jesus é mencionado na palavra de Deus como a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, que foi rejeitada pelos construtores, que foi rejeitada pelos homens, mas se constituiu a principal pedra. Queridos, Jesus Cristo é a pedra que vai destruir todos os reinos deste mundo. Quando ela descer do céu, ela vai atingir os pés, os dedos da estátua, e assim se desintegrarão os reinos deste mundo. Ela vai atingir os 10 dedos da estátua. Isto significa, queridos, que quando a pedra for lançada sem mão, Jesus Cristo voltará em poder e glória e majestade. Ele destruirá os 10 reinos que existem no mundo, 10 reinos mundiais. O mundo todo estará dividido em 10 reinos. É assim que a profecia nos ensina. Nós não podemos parar em 476. Muitos dizem, pastor, mas aqueles 10 dedos da estátua não dizem respeito somente às 10 tribos que surgiram do Império Romano? Mas, queridos, daquelas 10 tribos que surgiram do Império Romano, não existem mais as 10. Só existem 7. E, queridos, quando Jesus Cristo voltar com poder e glória, a pedra descer do céu, ele vai atingir os pés da estátua não com 7 dedos, mas com 10 dedos. Por isso, queridos, daqueles 10 países que surgiram do Império Romano, hoje só existem a França, a Alemanha, a Suíça, Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a Itália, somente estas. E o que aconteceu com os outros 3? Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Em 493, os Érulos foram destruídos. Em 534, os Vândalos foram destruídos. E em 538, os Ostrogodos foram destruídos. Estes 3 não existem mais. Só temos 7. Mas lembre-se, Jesus vai voltar. E ele encontrará um mundo dividido em 10 reinos. Ele destruirá os 10 dedos da estátua. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Daniel, o capítulo 2 e o verso 44. Daniel, capítulo 2 e o verso 44. Aqui nós lemos. Mas nos dias destes reis, falando dos 10 dedos da estátua, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Aleluia! Você se alegra com esta bendita esperança, com esta promessa? Nos dias destes reis, representados pelos 10 dedos da estátua, o Deus do céu
levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Por que não passará a outro povo? Porque pertence ao povo dos santos do Altíssimo, para aqueles que abraçaram a Jesus como Salvador. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. O reino de nosso Senhor Jesus Cristo será eterno. E o verso 45, da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Deus revelou para Nabucodonosor o que aconteceria em nossos dias. Esta profecia diz respeito aos nossos dias. Nós estamos vivendo em 2020. Queridos, nós vamos ver o cumprimento desta profecia, porque o nosso mundo está sendo dividido atualmente em 10 blocos, em 10 supernações. Queridos, este livro, com o título de Mankind at the Turning Point, a humanidade no seu ponto de virada, é um relatório apresentado em 1974 para o Clube de Roma. Neste livro, na página 161, eles estão apresentando as 10 supernações, os 10 reinos, representados tanto pelos 10 dedos da estátua no momento em que a pedra atinge-os, e também representados pelos 10 chifres de Apocalipse 17, verso 12. Aqui menciona que o bloco número 1 será os Estados Unidos da América do Norte, México e Canadá. O bloco número 2 é a comunidade europeia. A comunidade número 3 é o Japão. A número 4 é a Austrália e África do Sul. E a número 5 é o antigo bloco soviético. E o bloco número 6 é toda a América Central e América do Sul. E o bloco número 7 é o norte da África e o Oriente Médio. Vocês podem perceber como é difícil formar o bloco número 7. Desde a invasão do Iraque em 2004, 2003, queridos, eles estão formando o bloco número 7. Depois da invasão do Afeganistão e do Iraque, eles então provocaram a revolução no Egito, depois eles provocaram a queda do governo na Líbia, depois foram para a Síria, e a guerra hoje está na Síria, e agora estão começando uma guerra contra o Irã. Eles estão tentando formar o bloco número 7. Este é o mais difícil, porque é o bloco islâmico. E o bloco número 8 é a África Central. E o bloco número 9 é o sul e o sudeste da Ásia. E o bloco número 10 é formado pela China, pela Mongólia, pela Coreia do Norte e pelo Vietnã do Norte. Queridos, este mapa das 10 nações foi primeiramente apresentado no ano de 1942. Depois foi novamente apresentado neste livro no ano de 1974. Agora eu convido você para que leia comigo o que está em Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17 e o verso 12. Aqui nós lemos: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, com a besta. Queridos, estes 10 chifres da besta que carrega a prostituta, porque a prostituta representa Roma papal. Ela está sendo carregada por uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Esses 10 chifres, diz aqui, representam 10 reis, que formarão 10 reinos, que ainda não estão plenamente formados. Por isso diz aqui, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Por que ainda não receberam o reino? Porque não são reinos da Idade Média, são reinos modernos dos nossos dias, que estão em processo de formação. Estão sendo formados, sim, exatamente como este livro que nós citamos menciona, os 10 blocos econômicos, as 10 supernações. E quando esses 10 reinos estiverem formados, os 10 líderes vão se submeter à besta. Que besta? É Roma papal. A besta que está sendo carregada pelo dragão. Queridos, a besta que está sendo carregada pelo dragão chama-se a prostituta. Mas lembre-se que ela é a besta com 7 cabeças e 10 chifres, mencionada ali em Apocalipse 13, verso 1 e verso 2. A besta que subiu do mar. É Roma papal. Portanto, queridos, nós vamos ter sim 10 reinos sendo formados agora no tempo do fim. Por quê? Quando Jesus Cristo descer do céu com poder e glória, a pedra será lançada, queridos. A pedra é Cristo Jesus voltando em glória e majestade.
E a pedra vai atingir a estátua nos pés, nos 10 dedos. São 10 reinos mencionados em Daniel 2,44 e são 10 reinos mencionados em Apocalipse 17, verso 12. Por isso Daniel e Apocalipse precisam ser estudados juntos, porque ambos estão falando dos mesmos assuntos. Bendito seja Deus. Jesus Cristo voltará muito em breve. Aqui diz, no capítulo 17, verso 14, que quando esses 10 reinos forem formados, eles combaterão contra o Cordeiro, contra os santos do Altíssimo. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! O Cordeiro venceu, e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Quem está com o Cordeiro? Você e eu. Nós estamos com o Cordeiro. Nós que amamos a Jesus Cristo de todo o coração. Nós que guardamos os mandamentos de Deus. Nós estamos com o Cordeiro. Nós venceremos com ele. Nós somos os eleitos e fiéis que venceremos com Jesus Cristo. É uma promessa de vitória. Não se atemorize. Não se preocupe. Como disse Jesus, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, e ele foi. Voltarei outra vez, e ele voltará, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Jesus Cristo está voltando. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Alegre-se com esta bendita promessa da segunda vinda de Jesus Cristo, muito em breve. Fique com a paz de Jesus. Amém.